Diaspora Spot, a alma portuguesa no mundo. O seu podcast da Diaspora Lusa começa agora. Bem-vindo ao Diaspora Spot, o podcast da Diaspora Lusa que dá voz aos portugueses espalhados pelo mundo. Procuramos saber como vivem as comunidades portuguesas na diáspora e como é que os nossos imigrantes mantêm a ligação a Portugal e à cultura portuguesa. Hoje o nosso destino é Paris. Conversamos com Ana Martins, luso-descendente, com raízes em Chaves. É diretora de Relações Públicas e Comunicação numa empresa de tecnologia especializada em análise de dados. Antes passou por vários ministérios franceses, o último foi o Ministério, aliás, francês do Comércio Exterior, onde foi diretora adjunta para a atratividade, francofonia e dos franceses nos estrangeiros. Viva Ana! Viva, obrigada pelo convite. Bom dia, Marta. A Ana nasceu em Paris. Como é que começou a história da família na imigração? A história da minha família relativamente à França já vem de várias décadas e é diferente do lado da minha mãe e do lado do meu pai. Do lado da minha mãe é mais recente, porque a minha mãe foi a primeira, ou quase a primeira da família a emigrar para a França. A ideia do lado materno foi que a imigração fez-se em dois sentidos, como em muitas das famílias que infelizmente não tinham condições muito boas para viver no norte de Portugal. Portanto, tenho muitos tios que emigraram para o Rio de Janeiro, do outro lado do oceano, e tenho uma parte da família que veio para a Europa, basicamente em França. O primeiro foi o meu tio materno, e ele trouxe depois a minha mãe. Isso foi do lado materno. Do lado paterno já foi um bocadinho diferente. O meu avô já era imigrante com a minha avó em França, em Paris. O meu pai já nasceu em França, embora não tenha uma grande ligação com a França em termos de identificação, sente-se muito mais português, mas ele, por acaso, ele já nasceu em França e depois voltou para Portugal e regressou de novo, imigrou mais tarde, aos 20 anos, reimigrou quase para a França e aí conheceu a minha mãe, conheceram-se em Paris, conheceram nas discotecas frequentadas por muitos franco-portugueses. Se eu citar aqui o Globo, tenho provavelmente muitas pessoas da idade dos meus pais que vão conhecer essa discoteca que eu não conheci por acaso, mas havia muitos bailes portugueses nos quais os portugueses de cá, imigrantes, pronto, conviviam nas noitadas e foi assim que se conheceram. E são de onde os seus pais? O meu pai é Acaba por ter raízes em Chaves, mas eles sim, o são meu de pai é sítios diferentes. sim, é um bocadinho diferentes. Foi interessante é que eles não são muito longe lá de Portugal, mas não se foram conhecer lá, tiveram de vir para a França para se conhecer. O meu pai é de Chaves, mas de uma aldeia que se chama Sanfins da Castanheira, uma aldeia muito pequenina, perto de Chaves, a 20 quilómetros de Chaves, e a minha mãe é de Valpaços, que é mesmo ao lado. Ou seja, há para aí meia hora entre as 2 aldeias, ou 40 minutos de carro, e eles foram acabar por morar no mesmo bairro em Paris, e conheceram-se primeiramente numa discoteca e depois deram conta que moravam basicamente há 5 À minutos a pé um beira-rio. do outro. Foi assim que se fez o conhecimento entre eles. E como é que foi para si, enfim, filha de pais portugueses, nascida em Paris, crescer, em França? Bem, complicado, porque é complicado, vou dar a minha versão, mas sei que muitos, se calhar, dos portugueses de Paris podem se reconhecer no meu caminho, na minha ligação com a França, mas muitos portugueses fora de Paris não tiveram de todo a mesma experiência. Portanto, não estou aqui a dizer que a minha experiência seja universal para todos os lusodescendentes, porque não É é a o caso, sua? sei que não é o caso. Mas para os portugueses de Paris, a realidade é um pouco complexa e um pouco diferente dos portugueses que moram no resto da França, porque muitas das vezes em Paris, a imigração portuguesa, portanto, dos meus pais, acabavam por ter, não fazer muitos estudos e por ter trabalhos mais manuais. E em Paris, a maioria dos portugueses da idade dos meus pais, ou grande parte deles, acabavam por ser porteiros também por trabalhar nas obras, o que foi o caso dos meus pais. Portanto, a minha mãe é porteira no bairro 16, em Paris, e o meu pai trabalha nas obras. E, portanto, essa realidade é comum a imensos portugueses de Paris. Mas não é o caso de, por exemplo, o meu noivo, que já é português, mas cresceu fora de Paris, a mãe, por exemplo, não era porteira. Portanto, essa realidade é mais parisiense. Mas o facto de ser, portanto, filha de pais portugueses em Paris
nomeadamente em bairros bastante ricos, foi o meu caso, criou aí uma dupla, hum, relação uma relação complicada por 2 razões. A primeira é que eu associei, sendo mais jovem, associei a minha Portugalidade com o meu estatuto social, porque de facto todos os porteiros lá da rua onde eu morava eram portugueses, ou seja, eu já achava que era já síndrome da comunidade portuguesa. E aliás, antes de eu sair e conhecer mais o mundo e interessar também ao meio associativo e conhecer melhor a comunidade portuguesa, eu achava, miúda, que todos os portugueses de França eram porteiros, o que era uma realidade muito diferente. Fora de Paris. Mas de facto, o facto de ser, porteira, portanto, ficar no resto de chão, havia aí houve um schismo entre o resto do prédio, que eram todos, pessoas muito influentes, muito ricas, franceses muito ricos que moravam no bairro, no prédio, e houve uma relação, complicada, porque, alguns eram muito simpáticos, infelizmente eram poucos, mas o resto dos franceses do meu bairro, infelizmente, eram bastante antipáticos, não eram muito simpáticos com a porteira, e a minha primeira relação com a França foi complicada por causa disso, porque eu não percebia porque é que os franceses não gostavam de nós, pá, ou não eram muito simpáticos. Portanto, houve aí um schismo, não é ligado a Portugal em si, mas ligado mais ao estatuto social. E depois, eu acho que há 2 caminhos. Há, de pessoas que cresceram como eu, ou se revoltam contra a França. Eu tive um irmão que seguiu mais esse caminho, que, a ligação com a França, de facto dessa distância que era posta, criou mesmo um schismo e ele não se sentia francês e reivindicava muito Portugal, e foi muito complicado para ele essa ligação com a França. E há os que, como eu, tentaram ir para outro caminho, portanto tentaram, hum, agilizar essa dupla identidade, porque eu era nascida em França, ou seja, eu era como eles, portanto não percebia bem porque é que não sentia não me sentia de parte da comunidade deles. Isso foi muito complicado. Portanto, foi através da escola, muito, dos estudos, também dos pais dos meus amigos franceses, que me acolhiam lá em casa deles, que me faziam descobrir a cultura francesa. Foi assim, com essas outras, pontes que foram criadas, que eu consegui reconciliar essas 2 entidades que eram as minhas, e eu, se calhar de forma muito ingênua, eu era super orgulhosa de ser portuguesa, portanto eu não tinha qualquer, e não tinha qualquer, vergonha em dizer que eu era filha da porteira, ou seja, eu era muito ingênua, era muito maluca se calhar, mas alguns dos meus camaradas escondiam, essas origens, o que me rendia um bocadinho triste. Mas também quando ia para Portugal no mês de agosto e que me chamavam a Franciu ou os Avecs e não sei o quê, eu reivindicava também ser francesa. Ou seja, vivi numa certa esquizofrenia durante muitos anos de não saber bem quem eu era exatamente, e E às hoje? vezes sentir. Hoje já, felizmente, Aí é. hoje aos 31, quase 32 anos, acabei por já, encontrar paz com essa dupla identidade, pela simples razão que, também havia algo de muito, eu acho que sentia, um dever, muito importante relativamente a Portugal, relativamente à história dos meus pais. Eu senti muito jovem, embora ninguém me o tenha dito, desta forma, mas eu senti muito jovem o peso da responsabilidade de ter 2 pais que basicamente deixaram tudo para nos dar uma vida melhor. E, ou seja, eu senti muito cedo que eu não tinha, escolha, não tinha, direito de falhar, ou seja, tinha de conseguir os meus estudos, ir o mais longe possível, e ninguém verbalizou isso lá em casa. Isso é muito importante. Os meus pais nunca me disseram, nunca me puseram nenhuma pressão para ser médica ou não sei o quê, nada. Eles só queriam que eu seja feliz, e é o bom caminho, aliás, de Isso pais, acho eu. Mas eu senti essa responsabilidade de ter não podia aceitar que o esforço tivesse sido em vão, e eu sentia esse peso muito grande. Portanto, daí eu ter tido um investimento associativo durante 10 anos na comunidade portuguesa muito forte, e no cabo de 10 anos acabei por pensar: "Pronto, a dívida já está paga", ou seja, esse lado já está feito. E depois, em paralelo, também senti, um dever enorme à França, que é sentia-me muito grata por ter acolhido os meus pais, por me ter dado a mim, a possibilidade de fazer estudos, o que é a realidade é que a meritocracia, eu sou um exemplo da meritocracia, eu não tinha qualquer,
contactos em nenhum sítio, não eu era filha da porteira, filha de um senhor que trabalhava nas obras, ou seja, eu não tinha qualquer relações, ninguém me ajudou, eu só consegui com a minha força de trabalho, com espero eu, com algum mérito, portanto, é o que também que me permitiu fazer a França. E portanto, a parte da dívida que eu tinha com a França também consegui pagar, porque acabei por trabalhar 6 anos para o governo francês, sem contar as horas, sem ter vida privada, sem enfim, uma grande maluquice também esses anos, muito interessantes, mas uma vida um pouco doida. E acabei há pouco tempo a pensar nisso e a dizer: "Mas afinal, pronto, por uma vez já estou com 30 anos e com tudo o que eu tenho feito dos 2 lados, agora já posso trabalhar para mim, já posso ter as minhas próprias orientações, sem as ligar a qualquer das minhas dupla da dos meus 2 lados da minha dupla identidade." A cultura portuguesa sempre esteve muito presente em casa, acredito. Sempre, nós desde criança, eu tive sorte porque pude basicamente desde a escola primária, consegui ter aulas de português no meu bairro, o que não é o caso de todos os portugueses de França, mas felizmente tive essa sorte. A minha mãe sempre falava português em casa desde miúda, o meu pai também. A língua habitual, a língua espontânea era português para tudo, ou seja, para gritar, para para tudo, mesmo até para injuriar era em português, saía mais do português facilmente. Comíamos também muitas refeições a ver com Portugal, o polvo que nós comemos no norte, no Natal, era sempre posto à mesa no dia da consoada, e muitas eu também se calhar era muito curiosa, também, colocava muitas perguntas sobre Portugal, sobre a cultura portuguesa, hã, gostava muito de ir ao folclore, da mesma forma que me interessei ao fado, da mesma forma que me interessei ao Pimba, porque é culturalmente o Pimba e as músicas mais populares aqui para o povo português de França é muito importante. Portanto, sim, a cultura portuguesa sempre esteve muito presente, ajudou ter aulas, em paralelo, ajudou também trabalhar em setores que me deram a oportunidade de continuar a falar português, quer seja na associação, como hoje em dia ainda no meu trabalho muito com os países lusófonos, ou seja, permite-me também continuar a trabalhar essa parte. Eu coloco muito a questão da transmissão hoje, porque já estou a ter uma idade em que estou a pensar em ter filhos, e coloco muito a pergunta de: "Será que vou conseguir falar português como a minha mãe o fazia?" Ou seja, de forma muito mais espontânea, que hoje o meu espontâneo é mais francês, portanto, temos muito essa conversa com o meu noivo para saber, será que conseguimos os 2 falar português em casa? Mas pensa em francês ou em português? Ei, eu às vezes é tão estranho, estou em reuniões às vezes em França e saem as palavras vêm-me em português e eu às vezes viro-me para alguém, tinha sorte de trabalhar com uma portuguesa também, e viro-me para ela e diz: "Como é que se diz isso em francês? Já não me lembro." E às vezes acontece-me o mesmo em português, acaba por estar em reuniões, é que às vezes penso em francês, ou seja, não sei bem qual é a minha língua de cérebro, não sei bem, para mim seria mais o francês, penso eu, mas nem tenho a certeza. E que comunidade é essa que tem falado e já, enfim, já olhou um bocadinho para ela, mas que comunidade é essa que existe hoje em dia e que a acompanhou no seu crescimento? Comunidade portuguesa? Eu tive a sorte também de abrir muito os olhos com essa descoberta da comunidade portuguesa. Como eu disse, eu até ao meu 12º ano, antes de entrar para o ensino superior, eu só conheço o meu bairro do 16, portanto eu penso que todos os portugueses de França são porteiros, enfim, não tenho uma noção de que já existem portugueses que fizeram estudos, que são advogados, que já há uma geração antes que alcançou, méritos, etcétera. Eu muito ingenuamente penso que sou a primeira portuguesa a ter o diploma do 12º, enfim, eu estou num outro planeta, porque eu não tenho referências na minha família de pessoas que já tenham passado por isso antes. E daí se calhar o meu desafio gigante em conseguir, e ainda bem que eu não sou antes, se calhar teria-me tirado alguma motivação, mas, descubro um mundo que eu não estava à espera de descobrir, e essa experiência junto da comunidade portuguesa foi super, para mim, enriquecedora, porque, o meio associativo português é super rico. Há muitas pessoas com talento imenso e com uma energia imensa que tentam fazer viver a cultura através do folclore, através do futebol, através da música, através de muitas e diferentes canais,
Eu escolhi o canal da juventude através de uma associação que me apoiou imenso, que é a Cap Magellan, que foi uma associação, para mim, super inovadora, que atacava-se naquela época já a desafios que ninguém, pelos quais ninguém se interessava mesmo, como o por tema, por exemplo, exemplo? da segurança rodoviária, ou havia muitos temas um pouco inovadores para mim e que eu adorei abraçar, sendo presidente durante 10 anos dessa associação. Também descobri jovens, realidades diferentes, eh, tudo não é igual, como eu disse, depende muito da célula familiar, de como é que os pais se comportaram, de será que só fala um português em casa ou falam dois, têm vergonha, não têm. Enfim, há muitas, muitas condições que fazem com que o português é passado, o português é passado ou não, voltam a Portugal no mês de agosto ou não. Há muitas, muitas condições que fazem que essa cultura consegue ser transmitida ou não, e isso percebi junto da comunidade portuguesa. Também me trouxe desgostos, a comunidade portuguesa também, porque é um meio, infelizmente, mas acho que é a natura humana, é assim, mas é um meio que não é muito solidário, e é um meio que, às vezes pode ter um pouco de inveja de quem consegue. Eu nunca recebi tantas mensagens de apoio de quando eu subia os escalões, mas quando parei de subir ou quando saí da associação, recebi muito poucas mensagens de agradecimento ou até de parabéns pelo percurso que eu tinha tido. E é assim, a natura humana é assim, mas recordo muito, as recordações são muito boas dessa época. Mas em termos de identidade, como é que estas associações e como é que a comunidade a vive? Com muita animação, acho que é a primeira a palavra que me vem à mente é a animação. Eu sei que os portugueses de Portugal às vezes não percebem o nosso amor pelo folclore ou pelo Pimba, que é algo que não é tão vivido, se calhar, a não ser se calhar no interior do país e ainda. Mas a verdade que é algo que é importantíssimo para a comunidade portuguesa de França. Às vezes o que eu tentava explicar com pessoas de Portugal é que nós, basicamente, voltamos com a família a Portugal no início do mês de agosto a chorar. E regressámos no final do mês de agosto a chorar, ou seja, chorar de alegria e depois chorar de tristeza. E, portanto, a única maneira de trazer algum amor, alguma paz, alguma felicidade a essa ligação com Portugal, agora chegamos a ter os telefones e há outras meios de comunicação que chegaram, mas uma maneira de viver a saudade de maneira alegre era trazer o Pimba. Era pôr música alegre, era dançar também, folclore, portanto, acho que era um meio que nós encontramos, se calhar um pouco inconscientemente, para nos agarrarmos a algo positivo, para não E estar bastante tristes. juntos, E não é? era difícil agarrar-se ao fado, porque o fado é um pouco deprimente às vezes, e eu cantei fado durante anos e adoro isso, mas, acho que era mais fácil, mais alegre, dava-nos mais energia, agarrar-nos a noções populares ou assim, a animações mais populares, mais alegres. É uma comunidade viva, continua a Muito, ter esse sentimento de comunidade. muito viva, e eu fico parva ainda hoje. Eu já saí da associação há 5 anos agora, 4 anos, não sei, já não conto os anos, mas sim, há uns 4 anos já. E regresso de vez em quando a convívios, de folclore, de vez em quando vou, pronto, gosto também de conviver um pouco. E fico parva quando vejo miúdos de 5, 6, 7, 10, 15 anos, ou seja, que nem eram nascidos quando eu comecei na associação e que adoram ir ao sábado, dançar o que nós chamamos as rusgas, ou seja, são encontros um pouco clandestinos de diferentes grupos folclóricos, e as pessoas vêm vestido normalmente, calças de ganga, e há miúdos que vão lá na roda e vão dançar e aprender os passos, e estou a falar de encontros que reúnem centenas de pessoas, e eu acho isso incrível. A mim comove muito cada vez que vou lá, porque sinto que há uma efervescência um pouco de querer perceber e também viver essa cultura portuguesa, portanto, sim, sim, é algo que é super vivo na comunidade. E acha que estas novas gerações, sobretudo as pessoas mais novas do que a Ana,
Ainda mantém este interesse, apesar de hoje, com todas as tecnologias, com todas as atenções que às vezes nos podem roubar, essas atenções, para aquilo que nós somos, há esse interesse de permanecerem e de se associarem a estes eventos? Sim, de se associarem a esse evento, mas também de se associarem a Portugal de maneira geral. Também porque, desde os últimos anos, Portugal beneficiou de uma tal promoção positiva no mundo inteiro, inclusive em França, que também ajudou muitos jovens a dizer: "Ah, se calhar vou ir fazer os meus estudos no ensino superior em Portugal". E, portanto, é uma coisa que eu se calhar não tinha sequer imaginado quando eu estava na posição deles. Portanto, há isso, é também nós, com os meios de comunicação também, sabermos, termos mais informações sobre o que propõe Portugal. Uma das ações que nós fazíamos na associação é promover a tal cota dos 7%, porque há 7% das posições no ensino superior em muitas cadeiras são reservadas a lusodescendentes e nós não o sabíamos. E, portanto, havia uma campanha de comunicação e de informação que nós fazíamos sobre isso na associação, portanto, ajudou muito sim, os canais de informação, a notoriedade de Portugal renovada, que é o novo Barcelona na moda, e eu nunca tive tantos franceses a perguntar-me se eu tinha sítios a recomendarem quando vou a Lisboa ou ao Porto, portanto, isso também é sinal que há aqui uma moda de Portugal que também ajudou a estar mais à vontade com as nossas raízes, o que se calhar não éramos quando era miúda. Quando eu era miúda, Portugal, havia muitos estereótipos acerca da comunidade portuguesa, não era simples assumir que era portuguesa, ou que tinha raízes portuguesas. Hoje, quando eu digo que sou portuguesa a alguém que não me conhece: "Ah, Portugal, estive lá no ano passado, tarará", e a ligação o diálogo faz de forma muito mais simples também, ajuda. Nesta neste seu percurso e hoje, para si, o que é que significa Portugalidade? Acho que é complicado, vou responder por mim, mas não quero que a minha resposta seja uma resposta de todos, porque não tenho essa pretensão, mas para mim o que eu amo mais, no que é para mim a Portugalidade é a riqueza cultural, para mim é tudo. Estive ontem no concerto dos Capitão Fausto em Paris, estive há 3 semanas no Tony Carreira e se for preciso há umas semanas atrás estava num de um grande fadista ou da Marisa que esteve aqui há pouco, enfim, há uma diversidade cultural que é imensa, não existe de tal forma em França. Isso é que me marca mais, e sem contar nas influências que foram também enviadas por portugueses, no Brasil ou em Cabo Verde ou noutros países lusófonos. Eu sou muito, muito música, portanto, forçosamente através do canal da música é incrível a variedade, portanto eu vivo muito, a minha Portugalidade, estando sempre, a ver, um novo álbum que sai de um dos meus artistas preferidos, ou eu adoro os textos, a melodia, há algo de muito muito forte na cultura portuguesa. Eu acho que essa geração de artistas portugueses que nós temos hoje, é incrível, desde a pop, desde a verdade portuguesa, até às raízes culturais. O que se está a passar em Portugal, com os Dama, a cantar canções de Pão de Lima, eu acho isso incrível e a mim faz-me sentir super orgulhosa. O meu namorado, por acaso, é de Ponte de Lima, nós estivemos nas Férias Novas quando foram lá os Damas a cantar a nova música deles eu sinto um orgulho imenso e sinto que também em Portugal se está na moda, também pegar de novo nessas raízes e assumi-las e, portanto, a minha Portugalidade para mim passa pela música. Depois passa também pela comida, evidentemente, que, hum, estou a organizar o meu casamento, que será daqui a umas semanas, em França, com franceses. Vai haver bolinho de bacalhau, vai haver rissóis, vai haver um polvinho de entrada. Isso é evidente, porque faz parte da minha história, faz parte também da do meu noivo, portanto, passa também muito pela comida e nós é preciso também perceber que nós eu sou oriundo, pronto, do norte, com pessoas, que tiveram uma infância bastante dura no norte de Portugal e que não tinham palavras, às vezes, para dizer as coisas, e algumas manifestações de apoio ou de amor passavam
às vezes por meios esquisitos. Podia ser a minha mãe que me faz um caldo verde quando estou, por exemplo, uma canjinha, quando estou doente. Pronto, pode ser. Há símbolos também que passavam muito pela cultura, pela comida. E eu recebia uma canjinha da minha mãe quando eu estava doente por uma prova de amor, basicamente. Se calhar ela não verbalizava, mas verbalizava de outra maneira. Portanto, sim, a comida para mim tem um sabor muito especial. Portanto, para mim, música, comida e depois a arte de forma geral. Ontem, quando fui ao concerto dos Capitão Fausto, passei à beira do Rio Sena e virei a cabeça e descobri uma obra do Bordalo 2, por exemplo, que eu não sabia que ele tinha feito uma obra artística lá. Portanto, peguei numa fotografia, pus no Instagram, fiz a minha promoçãozinha, porque eu adoro ver artistas portugueses também a serem famosos. Há pouco tempo fui também aos Estados Unidos, calhei numa rua a ver uma obra do Vils, da mesma maneira, eu sou muito street art, portanto, há sempre maneiras de. Há um orgulho, enfim, na promoção também de compatriotas portugueses que estejam a ter algum sucesso no estrangeiro. Isso também é uma forma de fazer viver também a nossa Portugalidade, ou é uma forma de haver exprimir-se. E sente-se, enfim, uma espécie de, não sei, se calhar vou exagerar aqui um bocadinho, mas também se sente uma espécie de embaixadora de Portugal? Sempre, sempre. Nem ai meu Deus, sempre. Até no trabalho, no escritório, hum, ai de quem diga alguma coisa sobre o Ronaldo, ai de quem tente criticar alguma coisa de Portugal. É verdade que somos uns defensores automaticamente de quem tenta aí pôr um pôr qualquer crítica, isso é verdade. E nem falemos de futebol, porque quando chega o mundial ou um euro, nem Como é vou que foi viver aquele horrível. Mundial Horrível, nem entre me falo em 2016, foi horrível. Eu já nem sabia se chorava de alegria ou de tristeza, já não a minha esquizofrenia nesse dia foi imensa, porque viver um Euro em França, eh, com uma equipa francesa que não tinha ganho há mais de quase 20 anos, um Euro em França, e ver Portugal na final, que nunca tinha ganho nada de internacional, nenhuma competição internacional, eu estava a torcer por Portugal, porque eu torço sempre pelo mais pobre, entre aspas, para o mais em dificuldade, para o mais pequeno. Mas e depois quando houve o Ronaldo ficou lesionado, aí fiquei maluca, aí queria mesmo que Portugal ganhasse, mas havia certo um pequeno desconforto, porque eu também sou francesa, eu também nasci em França, portanto e há algo que os franceses não percebem, às vezes, nesse amor por Portugal, e é preciso ser super, pedagoga, para explicar que eu, quando jogo a França, eu torço pela França, eu tenho aqui ao lado a minha camisola da França também, mas quando jogo Portugal, torço por Portugal. Quando estão os 2 aí é uma grande complicação, mas a priori torço por Portugal, para o mais pequeno. Ana, crescendo em França, nascendo em França, tendo esta paixão por Portugal e este amor pela cultura portuguesa, mas como é que olha para Portugal? Qual é o seu olhar, e pela sua experiência também e por estas passagens, trabalhando com o governo francês? Eh olho há Portugal, há os portugueses e há a élite política portuguesa. Para mim são 3 círculos diferentes. Quando olho para Portugal sou super orgulhosa, porque a trajetória dinâmica económica dos últimos anos, a maneira como também o país conseguiu ser um exemplo em termos de ecologia, em termos de energia renovável, etcétera, deixa-me imenso, orgulho. Não há nenhum motivo que eu pense no qual me diga tenho vergonha ou não há nada, é mais um motivo de esplendor para mim e de orgulho. Quando olho para os portugueses, também é muito agradável, quando um francês volta de Portugal e diz: "Ah, fui ao norte, oh, fui a Lisboa, ai, os portugueses são tão simpáticos". Também é difícil ser, menos simpático do que os franceses, basicamente, inclusive em Paris, porque é um povo um pouco frio, não é? Mas de facto sim, os portugueses em geral, há algo de muito positivo também sobre eles. Em termos de élites políticas, aí o discurso é um pouco diferente. Confesso ter estado bastante ter tido bastante desilusões com as élites políticas, porque eu vi passar muitos embaixadores portugueses em Paris, todos super simpáticos, não tenho nada
de de negativo a dizer sobre eles, fizeram o que puderem e eu tento ser sempre muito justa, mas de facto há algo no sistema que não bate bem. Porque não é possível que uma comunidade como em França, ou seja, super numerosa, uma das mais importantes da Europa, haverem aulas de português cada vez menos importantes, cada vez menos numerosas, um esforço português que está cada vez menos a investir em França, sobre as aulas, nomeadamente, vem-me essa temática das aulas portuguesas, porque é algo que nos inquieta muito, e de facto, quando vejo que ser embaixador de Portugal em Paris é um cargo que se dá quase honorífico no final de uma carreira diplomática em Portugal, como se fosse um bónus, como se fosse uma recompensa de fim de carreira, enquanto que é um trabalho que requer muita energia, porque os franceses não são simples. E algo que a mim muito me marcou é que, quando eu estava no governo francês, eu tive essa conversa com um dos últimos embaixadores aqui em França. Estive no Ministério do Comércio Exterior, portanto, eu todos os dias via delegações estrangeiras a vir buscar, pedir esforços do governo francês, e eu acho que há um estado de espírito geral, dos portugueses, das élites políticas portuguesas que não bate certo. Os espanhóis, quando vinham a pedir, eles nem pediam, eles exigiam. Era um rapport de force, como se diz em França, ou seja, um combate, um duelo muito diferente. Eu acho que as élites políticas portuguesas, às vezes, consideram-se ainda muito como o pequeno irmão mais novo da França, e há também um respeito que é bom pela França, mas que é excessivo. Nós temos de ser tratados de igual a igual, e eu nunca vi infelizmente, um diplomata português em França ou um político português de forma geral, em bater o punho na mesa. E eu acho isso muito péssimo. Eu gostava de ter visto o Marcelo, quando era presidente, da mesma forma que apanhou, o braço do Trump, poderia também apanhar o braço do Macron, também precisava, para pôr mais aulas de português em França. E acho que é algo, o estado de espírito das élites políticas portuguesas relativamente à França está completamente errado, e continuando assim só vamos perder. A comunidade portuguesa em França só vai perder. Isso é a conversa que eu já tive com vários. Deveriam ser Acho que mais há muito, ativos, muito inconsciência, muita ingenuidade da parte dos portugueses relativamente à França. deveriam ser mais ativos. E mais ferozes. Não é a perguntar, por favor, aos franceses que vão dar qualquer coisa. Estão-nos todos a passar à frente. As aulas de árabes estão a aumentar, as aulas de italianos estão a aumentar, só não aumentam as de portugueses. Portanto, acho isso uma pena, porque fazendo isso, sabendo a importância da diáspora portuguesa, que também volta para Portugal, traz também aumentos, investe também muito em Portugal. Portanto, Portugal tem todo o interesse em investir nessa comunidade. Se não guardarmos a língua, como é que os meus filhos vão querer ir viver para Portugal um dia, ou investir, ou voltar no mês de agosto, se eu não lhes consigo ensinar a língua portuguesa? Vai ser difícil, ou a cultura portuguesa, vai ser difícil. Portanto, tem a ver connosco, pais, futuros pais, para mim, de fazer esse esforço, mas tem a ver também com o Estado ajudar um bocadinho. Eu no meu bairro já não há, já desapareceu. Toda a fase da primária já desapareceu, já não há. Só que conseguimos ter no colégio e está frágil. E não é por não haver meninos, ou estudantes a quererem, é porque Não é investir. não há pressão política para não lhes deixar a escolha. Portanto, isso é que eu às vezes me deixava com muita raiva naquela época, e ainda me deixa um pouco nervosa, direi eu. É portuguesa, acha que está afastada daquilo que são as decisões do país ou acha que tem voz em Portugal? Sempre podemos votar, nos nossos representantes. Houve aqui recentemente as eleições presidenciais, era perfeitamente possível votar no consulado. Portanto, em termos de escolha dos nossos representantes, claramente não me sinto, desfavorizada. Agora no resto, diremos que as preocupações, de Portugal estão um bocadinho longe, os debates internos do país estão um bocadinho longe das minhas preocupações, porque eu estou a viver num país em que, se calhar algumas preocupações, alguns escândalos ou algumas atualidades que existem em Portugal, às vezes passam um bocadinho ao lado. Também acho o contrário verdade. Às vezes
acontece aqui uma manifestação ou alguma coisa, já estão os jornalistas todos a ligar de Portugal: "Lá está fogo em Paris e não sei o quê, parece que está tudo aqui numa guerra", e às vezes acho também um pouco caricato, algumas informações que são dadas sobre o que se passa em Paris, embora seja complicado às vezes, isso confirmo, mas não é também a guerra ou às vezes sim, a zizania que se pretende, portanto há que também ter alguma, acho que das 2 partes às vezes há uma descalagem no que se vai percebendo da realidade do outro país. Mas acho que há uma realidade que é comum e é uma preocupação que me deixa bastante forçosamente inquieta, que é a subida dos extremos nomeadamente da extrema-direita em Portugal, como em França, aliás. Portanto, sim, é algo que eu tento acompanhar e seguir, tanto aqui como lá, eh, porque sim, são realidades que me põem algum medo, não para mim, mas tento perceber também como é que a nossa comunidade portuguesa é seduzida por esses discursos. Hã, Em Portugal percebo o porquê, mais ou menos, os assuntos da imigração e etcétera. Aqui tenho mais dificuldade em perceber como é que uma pessoa que beneficiou da imigração numa dada altura, agora pretende fechar a porta a toda a gente. Eu acho que é um pouco esquecer, não digo que é preciso abrir a porta a toda a gente, digo que há aí algo que se passa na cabeça de um imigrante português que eu, não- que eu tento perceber. Estou a tentar perceber, tendo conversa com pessoas que imigraram há 40 anos para a França e que hoje dizem não queremos imigração em França. Não. Tento perceber o que se passa na cabeça de uma pessoa que muda completamente de discurso e que, inclusive, para algo que lhe foi benéfico há uns anos atrás. É algo que me deixa. Sim, que me alerta. Mas sente que consegue participar daquilo que são as decisões de Portugal? Não tanto. Participar, a não ser nas eleições, em que podemos votar in in essencialmente para as presidenciais e para as legislativas também, mas com menos atividade, com menos, se calhar interesse. Não, de resto, não me sinto muito a par do que se passa. Preocupa com os seus imigrantes? Diga? Acha que os países o país, neste caso Portugal, se preocupa com os seus imigrantes e neste caso falamos dos franceses, enfim. Que se a França se preocupa com os seus Não, imigrantes? Portugal, Se Portugal se preocupa com a sua diáspora em França, não o suficiente, direi eu, não o suficiente. Quando vejo, cada vez menos, hã, financiamentos de associações, quando vejo que quando eu comecei no meio associativo eram, quase 1000 associações portuguesas em França, hoje, da última vez que olhei para os números, éramos mais ou menos 500, ou seja, metade das associações portuguesas em França morreram em alguns anos, deixa-me bastante preocupada, não só dos apoios financeiros, não é só questão de dinheiro, muitas das associações funcionam com donativos, aqui em França não precisam, é sempre útil, mas não precisam para sobreviver. A questão é mais como é que se consegue guardar a motivação. E aí o Estado português podia fazer, acho eu, um pouco mais para o meio associativo português. como Hã, por exe isso sim, por exemplo, estar mais presente. Vou dar um exemplo, mas, eu acho pena, por exemplo, que quando, uma pessoa, da comunidade portuguesa é condecorada pelo embaixador português, por exemplo, que a recepção nos salões da embaixada só possa receber 10 pessoas e não haja comunicação e não é pena, nós somos, portanto, representantes da nossa comunidade, alguns dentre nós, não todos, mas alguns dentre nós hum, conseguem ser destacados pelos méritos que foram os nossos, não somos assim tantos, e portanto é algo que eu constatei há pouco tempo com uma decoração que foi remetida e achei pena não haver mais, orgulho da parte dos diplomatas franceses em destacarem uma personalidade da comunidade portuguesa. Não sei se é não sei porquê, não sei se é por economias, não sei, não consigo perceber e é algo que me deixa bastante, sim, espantada, porque o papel das autoridades portuguesas é também de pôr em relevo essa comunidade e acho que não é feito o suficiente. Não estou sempre a falar de dinheiro, podem ser só gestos de certo, reconhecimento.
que merecem, acho eu, a muitas das pessoas desta comunidade. O futuro da Ana pode passar por Portugal de forma definitiva? Por enquanto não, por enquanto não, não está nos meus planos voltar, regressar a Portugal. Não é que não seja um desejo, aqui em casa, porque de facto eu acho que é um sonho que nós temos, na cabeça, sempre, mas acho que por 2 razões tenho algum receio. O Portugal é hoje é o meu paraíso, é o meu refúgio, é onde eu fujo quando preciso de descansar. Também é o receio de que vivendo lá todos os dias aquilo acaba por perder também o sabor. Portanto, às vezes é bom ficar longe de alguns sítios que nos tocam, porque o sabor do regresso também tem algo de especial, portanto, há essa parte, mas também há o facto de, a minha família hoje, mais próxima, já não está em Portugal, está em França, são os meus pais, são os meus irmãos e, portanto, não há lógica nessa fase da minha vida em regressar, por enquanto os meus pais estiverem cá, a minha vontade é mais de estar cá e se eles regressarem, o que não é certo, porque os no início era o plano, agora 30 anos depois não sei se é realmente o plano, porque os filhos também já estão a fazer filhos cá, portanto é mais difícil. Acho que seriam mais eles a fazerem idas e voltas do que nós a ir definitivamente para lá, por enquanto. Agora quando eles não estiverem cá, o mais tarde possível, se calhar aí a questão se colocaria, mas ainda tivemos essa conversa ontem, se calhar seria mais o Brasil ou não sei, alguns países lusófonos da África, se calhar que nos podiam também ter, dar alguma atração, mais do que Portugal em si, porque afinal a Europa resta a Europa. Estar em Se casa. sim, exato, se quisermos sair mesmo e se é para sair e para ver e para ter outro para mudar o ar, prefiro então atravessar o oceano e ir para o rio já agora. Há quase essa reflexão também, portanto, está aqui no cantinho da cabeça, mas não é algo para já. Ana, muito obrigada por esta viagem por Paris e pelo seu percurso na capital francesa. O Diáspora Spot regressa na próxima semana à procura de alma portuguesa no mundo.